nessa linha, de rotina, de como você fazia. Eu sei que você tem a sua mentoria, calma, que eu não vou pedir para você abrir a sua caixa preta aqui não, mas se você puder dizer pra gente aqui como é que você fazia de maneira mais prática, né, a questão do seu estudo. Eu sei que você levantava cedo, mas como é que você fazia? Você fazia muita questão? Como é que você revisava? Como é que o Vinícius, naquele tempo, com a rotina muito árdua, ele separava o campo dele de estudo e o que, que ele fazia? Ele via videoaula, ele lia PDF. Eu acho que isso é Beleza. importante, porque eu acho que tu traz clareza, como eu disse pra você, o meu público aqui no YouTube, no Instagram, é mais um pessoal que tá começando, tá iniciando ali no estudo para concurso e geralmente eles têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Eu tento trazer um pouco da minha vivência, como você sabe hoje, eu também sou concursado, mas ainda não no nível que eu quero. Então tudo que você diz aí são Hum. coisas que eu também ponho em prática aqui. Então como é que você pode trazer isso para esse pessoal para eles conseguirem sair daqui, né, depois de assistirem isso aqui e já colocarem em prática? Não, beleza, cara. O primeiro ponto é que não tem caixa preta. Eu gosto de ser bem transparente, eu falo aqui, até porque o difícil não é você saber o que tem que fazer, o difícil é você fazer todo dia. Eu Essa é acho que esse é verdade. o grande ponto que a mentoria ajuda ali. Mas vamos lá, né? Se a gente pudesse dividir o estudo, né, a gente dividiria ali em 3 momentos, né? Que é o momento da teoria, o momento das revisões e o momento das questões. Desses 3, eu costumo toda segunda, né, eu faço reunião com pessoas novas que querem saber mais sobre o concurso, sobre um plano de como você se tornar auditor em menos de 3 anos. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho muito Uhum. didático, né? É como se a gente colocasse tudo isso numa construção de uma casa e a teoria fosse a nossa base, os alicerces ali, né? A gente tem que ter o alicerce para depois, porra, pegar o tijolo, construir a parede, aí depois fazer o acabamento, botar a janela, enfim. E a revisão, ela seria como fosse, eu poderia dizer que são esses ajustes pontuais, né? Como se fosse ali um acabamento. E o grosso, vamos dizer, para encher tudo aquilo ali, fossem as questões, né? O que, que eu costumava fazer? Eu gostava de ler a teoria de forma. Aí eu já vou falar um pouco, né, do que eu fazia e do que eu poderia ter feito já para, vamos Sim. dizer assim, otimizar o estudo de quem está vendo aqui. Uhum. A teoria, como ela é esse suporte, cara, você não precisa querer se apegar a todos os detalhes da parte teórica, entendeu? Você tem que ter a base mínima necessária para você conseguir ir para as questões. Porque o momento que você vai evoluir de verdade são as questões. Fazendo muitas questões, revisando através daquelas questões e ajustando as suas lacunas, os seus pontos fracos. Então, a teoria é para você ir avançando ali de forma gradual, sem se apegar a muitos detalhes. E fazendo as revisões enquanto você vai avançando na teoria e depois também quando você ficar diretamente só nas questões, porque a revisão ela é importante para você atuar ali na curva de esquecimento e você não ter aquele sentimento de que estudou da aula 1 até a aula 14, mas quando você chega na aula 14 você não lembra de nada do que você estudou anteriormente. E assim, uma outra orientação que eu posso dar para vocês em revisões, né? Procurem sempre fazer revisões ativas. E o que, que significa revisões ativas? Revisões que vocês busquem o conhecimento, tá? Não revisões que vocês simplesmente façam um resuminho e leiam aquele resumo, porque aquilo ali você começa a se familiarizar com as informações que estão dispostas ali, mas não de fato reter. E o que, que acontece quando você chega na prova? Você estava com aquilo familiarizado, mas você não consegue resgatar, porque você nunca treinou isso no momento que você estava estudando. E qual é a melhor forma de fazer essas revisões? Seja por flashcards, né? Que são perguntas e respostas
E eu até, lá no meu perfil, tenho um post que eu ensino como você construir esses flashcards através das questões, usando inteligência artificial. Aí é só ir lá comentar que você já recebe um prompt aí para preparar seus flashcards de acordo com os tópicos das questões, é muito, muito bacana. E as revisões por blocos, né, que eu sempre falo, que são, por exemplo, você está estudando PDF, estuda aula 0, aula 1 e aula 2. Antes de ir para a aula 3, você revisa as 3 aulas anteriores ali, porque você vai avançando com qualidade e você consegue chegar no final tendo revisado tudo, né? A cada 3 revisões dessa por bloco, você revisa tudo que você já estudou. Que a gente às vezes fica nessa secura, nessa ânsia de fechar tudo logo, mas se a gente fizer de qualquer jeito, a gente vai ter que fazer um retrabalho. Essa é a verdade.